Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Clube do Sobrevivencialismo XX. Meu nome é Alfredo e hoje nós vamos conversar sobre quais são os 10 itens que nós deveríamos ter para nos preparar para um período de curto prazo. Preste muito bem atenção, pois esta é uma dica muito importante para quem está iniciando ou mesmo para quem já iniciou, pois ele é uma referência de planejamento para você se preparar, adquirir produtos para o seu estoque. A lista que vou apresentar para vocês geralmente são itens que eu posso estocar em períodos aí de até um ano, alguns até mais, um prazo maior. É bastante importante você prestar atenção na validade dos produtos conforme a embalagem do fabricante. Muitos itens podem ter prazo de validade menor que um ano. Como exemplo, posso citar o leite em caixinha. Ele tem em média uma validade de 3 a 4 meses. Então, se a sua família consome 2 caixas de leite por mês, é conveniente você ter aí 8 caixas em estoque, pois aí você está garantido. E faz a rotação sempre pela data de vencimento. Esta é uma estratégia muito interessante e já me salvou algumas vezes. Outros produtos que podem entrar nessa questão de estoque rotativo rápido são a carne, sucos, refrigerantes, bebidas e outros produtos de consumo rápido. Isto é muito importante, pois muitos falam em fazer estoque, mas não tem nem estoque para uma semana. Então, a primeira situação quando a gente fala de estoque para curto prazo é você se planejar, ver o que você tem. Então, sempre recomendamos, comece a fazer estoque para uma semana, depois aumente seu estoque para 15 dias, um mês, até chegar a 3 meses. Isto é importante, pois você vai adquirindo a cultura de estocar, de manter esse produto à sua disposição e não precisar ir todo o tempo para o supermercado fazer compras. E, conforme você vai caminhando, você vai para 6 meses e um ano de estoque. Quando você tiver um ano de estoque de comida, você vai se sentir bem mais aliviado, pois você tem uma segurança alimentar por um período relativamente longo. Eu quero que você entenda que esta é uma lista que eu montei dentro das prioridades que eu vi no meu aprendizado sobre estocagem. Então, vamos aos itens. Eu gostaria de ter tido esta lista lá no início, quando comecei nos estoques, pois todo mundo fala, vamos estocar, mas geralmente falam em estoque para longo prazo, estoque de arroz, grãos e outros produtos aí, mas sempre se referenciando 5, 10 anos de estoque. Sim, nós iremos também falar sobre estoques a longo prazo, mas isso fará parte do próximo vídeo. Hoje estou preocupado em lhe ajudar a entender como fazer estoque para curto prazo. O primeiro item da minha lista é alimentos. Sim, alimentos de curto prazo. Como eu já citei, o leite, produtos que têm uma validade relativamente curta e que a sua família consome, que tem prazer em consumir. Então, veja estes itens e monte estoque. Por exemplo, você pode estocar carne congelada por até um mês, até 2 meses ou mais. Mas este é o primeiro item que a gente tem que ter. Quais são os itens de consumo que você tem para a sua família num prazo curto? Se você tem 3 meses de comida estocado, você se sentirá bem mais tranquilo para situações emergenciais. Prioridade número 2. Sim, ainda é alimentos, mas agora nós vamos falar de alimentos de estocagem que têm prazo de validade longos e entram nessa lista arroz, grãos, de forma em geral produtos que conseguem ter uma data de validade bastante grande. Por isso é importante você começar a estocar estes produtos. Estes produtos recomendo que você tenha em estoque
para 1 ano, pois aí você já começa a entender como armazenar estes produtos. Se você tiver condições, recomendo inclusive que já vá separando um pouco do arroz, do feijão, dos enlatados para guarda de um prazo maior, ou seja, para o seu estoque, que nós iremos ver no próximo vídeo sobre estoques mais de longo prazo. São exemplos que nós podemos citar de estoques para médio e longo prazo, ou seja, 1 ano ou mais. Grãos, tipo feijão, arroz, lentilha, grão de bico, entre outros. Além disso, podemos considerar café, sal, açúcar e todos esses produtos que têm um prazo de conservação bastante grande, um prazo de validade comercial bastante grande. E não se esqueça dos enlatados. Eles são uma ótima fonte também para você ter produtos de forma rápida para o seu consumo. Geralmente aqui também entram o café, desde que bem embalado ou a vácuo, o leite em pó, os tabletes de caldo de galinha, ou seja, os produtos que nós estamos considerando aqui são produtos que você pode ter aí na sua despensa até 1 ano. Alguns destes itens, se bem acondicionados, eles poderão aguentar até mais. No prazo de 1 ano, geralmente você pode deixar inclusive na embalagem comercial que você adquire no supermercado. Só fica o detalhe, precisa ser bem conservado, pois se você deixar sob a luz do sol, sob influências da temperatura e intempérie, esse produto poderá estragar em um prazo de validade menor. Prioridade número 3, água. Sim, a água é um elemento que você também precisará estocar. Recomendo que você tenha essas bombonas de 20 litros e, se possível, algum galão de 5 litros também. É importante você estocar água, pois não sabemos como poderá ser a situação de abastecimento no futuro próximo. Se você tem água, você consegue saciar a sua sede e fazer a alimentação. Prioridade número 4. Aqui vamos chamar de outros alimentos, ou seja, são aqueles alimentos geralmente meio que supérfluos que você compra para agrado, ou seja, uma bolacha, um chocolate, um achocolatado, azeite, vinagre e outros. Não são alimentos assim prioritários, mas sempre é bom ter aí algum agrado para você, para a sua família e para os seus filhos. Neste item também entram os sucos, refrigerantes e outros produtos aí que você tem para gerar um pouco de satisfação para as pessoas. Prioridade número 5. Gás GLP, lenha ou o que você utilizar para cozinhar alimentação. É muito importante este item, pois de que adianta eu ter estoque se eu não tenho como fazer a comida, como preparar a comida? Por isso, é um item que muitas vezes nós não prestamos atenção e quando precisamos, vemos que o nosso gás já acabou. Então, preste muita atenção. Compre mais 1 ou 2 botijões e mantenha em seu estoque. Prioridade número 7. Material de higiene e limpeza. Sim, nós temos que começar a acumular também materiais de higiene. Aí entra papel higiênico, sabonete, pasta dental e tudo que possa estar ligado à questão da higiene pessoal. E não se esqueça, tenha também lenços umedecidos, pois isso pode lhe ajudar bastante. Quando falamos de limpeza, não podemos esquecer de também guardar água sanitária, sabão, sabão em pó e tudo que possa vir aí para a gente fazer a higienização do nosso ambiente, pois nós não queremos ter um problema de saúde e nós precisamos ter o nosso ambiente asseado e limpo constantemente. Prioridade 7. Eu coloco como prioridade 7 os combustíveis. Sim, os combustíveis principalmente para o automóvel. Isso quer dizer que eu posso ter preferencialmente armazenado álcool combustível. Sim, este álcool do posto, pois ele é um produto que é menos perecível.
A gasolina, se você optar em manter em estoque, é um produto mais perecível e você precisa constantemente estar agitando para que o produto não perca muito a sua qualidade. Por causa disso, fica a observação. Se você armazenar álcool, é mais tranquilo. A gasolina, você terá mais trabalhos. Um outro item que nós podemos colocar aqui na parte de combustível é a questão de termos armazenado garrafas de álcool, estas que nós compramos no supermercado. E também existe a possibilidade de você guardar outros tipos de combustíveis, como querosene e outros materiais que você possa encontrar no supermercado para sua guarda. Prioridade 8. Às vezes ela deveria ser a 7, mas fica a questão de como você vê esta necessidade, que é a prioridade de armazenarmos remédio. Sim, você tem que ver se alguém dos entes que você está ajudando, que está junto no seu planejamento, se eles precisam tomar algum remédio. A recomendação mínima é que você tenha no mínimo 3 meses de remédio armazenados, pois nunca se sabe o que poderá ocorrer no futuro. Remédio, você sempre tem que ter a consideração de que pode ser que o prazo de validade não seja um prazo muito longo. Por causa disso, analise sempre o que armazenar. A prioridade 9 que estamos colocando, ela poderia estar junto com remédios, mas são os itens de primeiros socorros. Estes itens são itens genéricos, por isso eu classifiquei eles de forma diferente. Sempre é bom eu ter material para fazer uma atadura, certo? Ter um esparadrapo, alguma bandagem e materiais que eu vá necessitar aí para realizar pequenas intervenções. Então, material de primeiros socorros é muito interessante, pois nunca sabemos o que pode ocorrer, que acidente podemos ter. Prioridade 10 para o nosso armazenamento é armazenar luz. Sim, como nós já colocamos anteriormente em um outro vídeo, é sempre importante nós termos luz para nossa proteção. Hoje, recomenda-se que você tenha pelo menos uma luz de emergência para poder armazenar, ou seja, esse equipamento que estou lhe mostrando na tela. Uma luz de emergência é um produto relativamente barato e ele se aciona assim que a energia acabar. Se você tiver mais condições, o segundo item que se optaria em ter é ter uma pequena lanterna, uma lanterna de mão, pois é algo que lhe permite ter uma mobilidade bastante interessante. E se você tem mais dinheiro ainda à sua disposição para investir, recomendamos a aquisição de uma lanterna de cabeça. Você vai ver como é útil ter esse tipo de equipamento. Pode ser uma lanterna até um pouco mais simples, mas você vai ver que ela é muito útil em situações de emergências. Mas, se você não tem nenhum deles, pelo menos mantenha 1 ou 2 maços de vela à sua disposição. Mas, sempre que eu utilizo fogo e vela, eu recomendo que você tenha cuidado, principalmente com crianças. Sobre luz, armazenar luz, eu ainda deixo aí a observação para você assistir ao vídeo que eu fiz sobre como armazenar luz. É um vídeo bem interessante que mostra como você pode improvisar iluminação em situações de emergência. Se eu falo em armazenar luz, eu também tenho que falar a minha próxima prioridade, que é a 11ª, em armazenar energia. Sim, nós recomendamos que você armazene energia, mas como você poderá fazer isso? Você poderá fazer através de baterias recarregáveis. Você ainda tem a opção de utilizar um power bank, um sistema de luz e energia como o GD Plus. É um equipamento muito bom através de energia solar. Você pode optar em trabalhar com energia da rede ou recarregá-lo com energia solar. Considerando ainda sobre
a questão de armazenagem de energia, existem ainda 2 outros itens importantes, mas eles são um pouco mais caros, que seriam a questão de placas solares, que é um elemento muito interessante e que lhe garantirá a energia numa situação de uma falta de energia da rede da concessionária. E por último, nós podemos falar de geradores de energia. Eu não gosto muito desta opção, pois ela está amarrada à questão de combustíveis. E pode ser que no futuro não haja tanto combustível assim à disposição. Para terminarmos estas prioridades em relação a estoque para um período de 1 ano, eu colocaria aí como 12º e último item equipamentos em forma geral. Ou seja, eu estaria falando de facas, facões, machadinhas, enxadas e todos os equipamentos e ferramentas que você tenha necessidade, que você tenha vontade de ter, certo? Mas sempre tendo, no mínimo, uma boa lâmina. Veja só, eu saí um pouco dos moldes das dicas em geral que o pessoal propõe para a preparação, pois eu estou entendendo que você está se preparando para um prazo relativamente curto, ou seja, até 1 ano. E tudo que eu expus para você são itens que eu teria trabalhado nesta prioridade. Em 1 ano, os produtos que eu iria ter para armazenar. Segue uma dica bônus. Esta dica ela é muito importante. Depois que eu tivesse tudo isto preparado, armazenado ou até começando a armazenar e tendo um estoque relativo, eu pensaria em ter um bom kit, ou seja, um kit EDC, se bem que eu já diariamente eu tenho meu kit, ou seja, eu tenho minha carteira, de repente eu tenho uma lâmina, eu tenho uma lanterna junto comigo, tudo que eu utilizo diariamente é um kit EDC, ou seja, um kit Everyday Carry. Se tivesse os meus estoques prontos ou em um nível adiantado, eu estaria montando a minha BOB. Não quer dizer que eu já não possa estar montando, preparando e ir aperfeiçoando ela conforme eu vou adquirindo novos equipamentos. Espero que você tenha gostado deste vídeo, pois ele tem dicas bastante interessantes. Inclusive, se você quiser planejar esta etapa bastante importante da preparação. Se você gostou, curta, compartilhe, mostre aos seus amigos que tem muita coisa a ser feita. Curta, compartilhe, apresente aos seus amigos. Até o próximo vídeo.